Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou Juciones Miguel e este aqui é o quadro Eu Digo Sim, desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação de Uber. Nosso pastor local é o pastor Leomir Rodrigues, o pastor presidente é o pastor José Suimar. E nós fazemos parte da coordenação do Departamento Unidos em Cristo. E dentro do departamento nós temos o projeto Eu Digo Sim, que tem como objetivo levar você, a sua casa e a sua família o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, Departamento dos Jovens. Então, é uma aula envolvente, é uma aula que vai certamente elevar o seu nível espiritual. E eu quero estar apresentando aos queridos amados irmãos os professores que estarão levando o conteúdo dessa aula para você, para sua casa. Está comigo aqui nada mais e nada menos do que o diácono Everton, que é coordenador do Departamento de Jovens aqui da nossa congregação de Uber. Pode ser, meu irmão, como é que tá? Pode ser o presbítero Giciones. Tudo bem? Graças a Deus estamos bem. Maravilha. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez, mostrando e aprendendo um pouquinho mais sobre o livro de Juízes com vocês. É isso aí, é um conteúdo poderoso, né? Também está conosco a nossa querida irmã jovem Kathleen. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, e senhor? Que bênção, na bênção, graças a Deus. Certamente Deus tem algo especial para as nossas vidas. Também conosco, nosso querido irmão jovem, irmão Igor. Pode ser, irmão Igor? Pode ser, presbítero Juciones. É sempre um privilégio para mim estar aqui, mais uma oportunidade, mais uma vez, Que maravilha. juntamente com vocês, para poder estar trazendo a palavra do Senhor. Que bênção, que bênção. Essa é a aula de número 6, que nós estaremos levando aos queridos amados irmãos. A temática da aula de número 6 fala sobre Gideão. Deus transforma a insegurança em coragem. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. É a aula de número 6 para o Departamento de Jovens. Certamente você, ao finalizar essa aula, terá mais experiências com Deus e a sua fé será elevada através desse conteúdo, através da vida de Gideão. Então nós vamos iniciar a nossa lição fazendo a leitura do texto principal na pessoa do diácono Everton. O texto principal está situado em Juízes, capítulo 6, versículo 12, e diz assim: Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Meu Deus, é forte. O Senhor apresentou para ele, né, uma opção muito forte, muito impactante. Também o resumo da nossa lição na pessoa da irmã Kathleen. O resumo da lição nos diz assim: mesmo diante das limitações, Deus capacita e conduz à vitória aqueles que confiam nele. Objetivo da lição na pessoa do cooperador irmão Igor. Como objetivos temos compreender o cenário de infidelidade de Israel e a advertência profética do Senhor, mostrar os elementos do chamado de Gideão e sua resposta ao desafio divino e reconhecer como Deus confirma sua presença e conduz o seu povo à vitória. Meu Deus. Então é um contexto muito interessante, é um contexto que eleva a nossa fé. Eu disse para os irmãos que ao final da aula a nossa fé será elevada, porque nós vamos ver o cenário de Gideão, né? Gideão, um rapaz simples, pequeno, participava da tribo, né, mais pequena, ele era o mais pequeno da sua casa, e a Bíblia diz que nesse tempo de crise, né, nesse tempo de dificuldade, Deus levanta Gideão. Ou seja, somente Deus poderia fazer isso mesmo, né, Everton? Somente Só Deus poderia escolher esse homem e fazer tantas maravilhas que ao desenvolver da aula a gente vai estar falando na vida dele. É necessário entender que num cenário de apostasia, de medo, pobreza, opressão, Deus chama Gideão. Então as circunstâncias não impediram de Deus chamar Gideão. Então é sobre isso que a gente vai desenvolver nessa aula e certamente Deus vai falar com cada um dos irmãos que sempre nos acompanha, que sempre estão aí nos assistindo e participando juntamente com a gente. Nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre a infidelidade e a advertência profética. Tem os seus 3 tópicos, que é a monotonia da infidelidade, a força destruidora do pecado e a advertência divina. Ponto esse que será comentado pelo nosso querido líder da Mocidade Unidos em Cristo, diácono Everton. Então vamos lá, minha gente. Foi me dado aqui infidelidade e advertência profética. Eu quero começar aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, nos primeiros 12 versículos, que é antes de ser tratado a história de Gideão. Gideão começa a aparecer a partir do versículo 12, se não me falha a memória. E nesse tempo a gente já
na verdade, em si, o livro de Juízes, a gente já percebe que Israel estava vivendo uma monotonia de infidelidade. Não vinha só do capítulo 6. Desde que o povo saiu que Deus libertou o povo, você vê que o ser humano, o povo daquela época, eles parecem que tinham memória curta. Vivia um ciclo, né? Ciclo. Vinha, Cristo dava vitória, Deus tirou do Egito, passou pelo deserto, passou toda a sua trajetória, entregou a terra prometida, e ali o povo chega, acomoda e começa a deixar os seus costumes mudar, se corromper, e virou uma monotonia de infidelidade. Ou seja, cada geração que se passava se afastava de Deus. Deus vinha, levantava alguém, como aprendemos nas outras aulas. Todo o capítulo de Juízes, se a gente for estudar, sempre tem um juiz que Deus levanta para proteger ou para salvar Israel de algo. Só que Israel, geracional, eles tinham meio que, vamos falar assim, memória curta. Sim. Eles viviam só daqueles dias. Ou seja, passou o Gideão, daqui uns dias, Israel voltava ao erro, ao sempre pecado. voltava a pecar contra Deus, né? Nunca, vamos falar assim, o ser humano em si, né? Eu não posso só crucificar Israel, né? Porque a gente costuma viver essa... É uma tendência do homem caído, né? A gente costuma procurar Deus na dificuldade. Meu Deus. Assim como Israel. E aqui eu quero falar sobre uma coisa recorrente que acontecia em Israel. O pecado virou algo geracional, ou seja, eu estou bem, eu estou tranquilo, não tem inimigo contra mim, eu vou afastar-se de Deus e vou me entregar à minha vontade. Meu Deus. Eu vou me entregar aos meus desejos. Só que quando vem o aperto, igual dessa vez eram os midianitas, o povo subia e lembrava do Deus do seu pai. O povo chegava e falava assim, Deus me tirou do Egito. Deus já me livrou várias vezes. Vou orar e vou pedir a salvação de novo. Vou pedir para que Deus me ajude novamente. Isso é algo terrível, é algo muito complexo. Sim, é um fato. E lembrando, gente, quando alguns versículos tratam que Deus, diz assim, Deus entregou a mão dos midianitas, Deus entregou a mão de outros povos que estavam cerca. Gente, a gente não pode falar que o nosso Pai, o nosso Deus, ele era ruim. A coisa certa é dizer, quando Cristo, Deus, não se afasta de Israel, e sim o povo que se afasta de Deus. Então você, vamos falar assim, eu tenho um filho, e eu protejo o meu filho o tempo todo e tento ensinar o caminho do meu filho. Só que a partir do momento que o meu filho se afasta de mim, e está distante, aonde ele se afasta de mim e faz algo ao contrário à minha vontade, o erro não está em mim que ensinei ele. O erro está no desejo do coração de errar contra o pai. É tão interessante você estar falando, Everton, que Apocalipse 3,19 fala muito sobre isso. Né? A Bíblia diz, eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então esse é o cenário de Israel, né? Esse é o cenário Muitas de Israel. vezes Deus permitia que as nações invadissem e os vencesse, chamando a atenção desse povo, jovem Igor, para que eles viessem novamente a reconhecer quem é o Senhor. Porque Israel tinha a tendência de muitas vezes adorar outros deuses, né? Adorar Baal, adorar outros deuses. Então Deus, para chamar a atenção deles, permitia muitas vezes esses fracassos, essas circunstâncias. Por exemplo, o cenário que está Israel agora nesse período de Gideão é um cenário de tristeza, né? E é nesse cenário de tristeza que Deus apresenta para eles a solução, que ele sempre é a única solução para o seu povo. E se é um povo que não poderia se afastar de Deus, é Israel. Exatamente. Né? Mas o ser humano é caído, né? A gente não tem como falar. Meu Deus. E aqui eu já quero entrar no segundo subtópico, que é a força destruidora do pecado. Gente, o pecado, a primeira coisa que ele faz é oprimir o ser humano. E aqui, desde o livro de Juízes, desde o início da Bíblia, a gente já vê que o pecado, ele oprime. Tanto que a primeira coisa que ele faz com o ser humano é esconder o ser humano. Israel, por pecar e os medianitas virem contra eles tiveram que se esconder no monte. Eles tiveram que fazer o seu trabalho, a sua correria, ou seja, o seu dia a dia, que era para ser algo tão fácil,
escondido. É. Ou seja, o pecado, a primeira coisa que ele faz com você é te jogar no canto, te esconder e te oprimir. É isso. E a força destruidora do pecado era tão grande que, se a gente for olhar, Israel, Deus deu tudo. Uhum. Deus deu a terra, Deus deu uma terra que manava leite e mel. E dentro dessa terra, então, eu vou abrir um aspa aqui. Você pode estar no lugar certo, você pode estar no melhor lugar. Só que se você não estiver com Deus, se você não estiver direitinho com o Pai, a sua vida talvez pode ser oprimida pelo inimigo. Exatamente. Meu Talvez Deus. não, com certeza será oprimida pelo inimigo. Se Meu você não Deus. está com o Pai, Ah. se você... Ontem a gente estava num culto de adolescentes e a gente estava falando que o nosso escudo é Cristo. É. E se a gente coloca ele na frente, a nossa proteção ela chega primeiro, Yeah. certo? E se a gente pega e abandona esse escudo e passa a viver a opressão do pecado, Fica vulnerável, a gente né? fica vulnerável. Yeah, é isso. E aqui eu já quero ser o mais rápido possível, eu quero aqui entrar em advertência divina. Eu não vou entrar em advertência divina conforme o texto. Eu quero trazer aqui para você, jovem. Quero que você que está lendo, você que está acompanhando essas pré-aulas, use essa pré-aula como advertência divina. Yeah. Se a sua vida está numa monotonia de pecado, se a sua vida você não está como Israel, às vezes você não está nem como Israel, não é nem geracional. Vamos falar assim, domingo perto de Deus, segunda, terça distante de Deus, domingo e vida boa perto de Deus, opressão, vida boa distante de Deus. A opressão eu quero estar perto de Deus, mas quando eu estou bem monetariamente, quando eu estou bem normalmente, eu esqueço Deus. Yeah. Se a sua vida está assim, usa o livro de Juízes como advertência. Não deixe que o tempo ruim chega distante de Deus. Porque se o tempo ruim chegar e o seu escudo não estiver ali, que é Cristo, meu amigo, vai ser bem difícil você passar por aquele tempo. Isso é muito interessante, é forte e é necessário que o jovem precise estar atento a isso, né? Porque o pecado ele vem, ele te afasta de Deus. Além do pecado te afastar de Deus, ele te leva a se esconder. Esse é o cenário do Jardim do Éden, né? Esse é o cenário que a gente vê lá. Então, isso é algo muito preocupante e não pode se tornar algo monótono, não pode se tornar algo corriqueiro, diariamente, né? Não pode se ter pecado de estimação, porque isso te leva ao fracasso espiritual. E se o espiritual não estiver bem, toda a sua vida desequilibra. Porque o equilíbrio central da vida da pessoa é o espiritual. Então isso é muito interessante. Esse contexto de Juízes, o professor irmão Everton, é muito interessante para cada um que assiste essa aula. Eu acredito que cada pessoa que assiste essa aula vai sair daqui com o seu escudo, né? A sua vida espiritual mais ativa, né? Então, o contexto de Juízes é porque muitos dos jovens ou muita gente fala assim, tá no Velho Testamento. Só que, gente, a gente tira lição a cada capítulo, a cada versículo de Juízes. Yeah. E que eu fique bem claro que Cristo, que Deus não possa pesar a mão em nós por causa do nosso distanciamento e por causa do nosso costume em pecar. Que não haja em nós, que não haja na nossa vida aquele pecado corriqueiro. Yeah. Que possamos sempre estar mudando, sempre ter a memória boa e lembrar do que Cristo fez por nós, o que Cristo é para nós, né? O melhor, o que Cristo é para nós. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Meus irmãos, então vamos para o segundo ponto da nossa lição, que trata sobre o chamado de Gideão, com seus 3 tópicos. O primeiro tópico é um jovem trabalhador, segundo tópico, um jovem cético, e terceiro tópico, um jovem inseguro. Então é sobre isso que a gente vai falar na pessoa da nossa querida irmã Kathleen. Eu gostaria de começar falando que no primeiro subponto da nossa lição vai nos ser relatado que Gideão, ele malhava o trigo no lagar. E o lagar ele era um local impróprio para ser malhar o trigo. O lagar ele era usado para esmagar azeitona ou uvas para assim extrair o azeite ou o suco da uva. Todavia, a debulha do trigo ela ocorria em locais abertos para que o vento ajudasse a separar a palha do grão. Gideão malhava o trigo no lagar para não ser saqueado pelos midianitas. Isso nos mostra que, mesmo em meio às adversidades e num local que pareça ser impróprio para a obra, o Senhor ele faz o que ele quer, quando ele quer e da maneira que ele mais se interessa. Nisso, eu já gostaria de encaminhar para o segundo subponto, onde vai falar sobre um jovem cético. E assim que o anjo do Senhor ele aparece a Gideão
o mesmo ele fica desacreditado diante das circunstâncias que ele e o povo em si se encontrava. Gideão, ele questiona os infortúnios sobre Israel, ele diz que o Senhor os desamparou. E hoje eu gostaria de deixar uma pergunta para os jovens. Quantas vezes você não pensou que o Senhor tinha te abandonado? Que no meio das suas guerras, das suas lutas, você pensou que você estava sozinho? Meu Deus, isso é forte. Eu já pensei isso. Eu falo por experiência. Eu pensei muitas vezes. Mas, assim como o Senhor não abandonou a Gideão, estava ali com ele, ele está conosco. Meu Deus. Nisso, eu já gostaria de entrar para o terceiro subponto, um jovem inseguro. Mesmo o Senhor dando a Gideão a confirmação de que ele estava com Gideão, que ele iria com Gideão para ser os juízes, e Gideão ainda se sentia inseguro. Ele dizia que a sua família era mais insignificante de Manassés, que ele era o menor dentre a sua própria família. O Senhor não o via assim. O Senhor via ele como a capacidade que Gideão tinha. Ele via que Gideão poderia sim cumprir o propósito. E isso me faz refletir, Web. Porque quantas vezes você não pensou, cara, eu não consigo? Quantas vezes eu mesma já pensei várias vezes. Imagina vocês que são líderes. Nós, principalmente a nossa geração, a minha geração de jovens, a gente diz muito, eu não consigo. Eu sou pequeno. Tem outra pessoa, ele faz. Mas o Senhor, ele quer te usar nesse tempo. Meu Deus. Ele não quer fulano, não quer ciclano, não quer beltrano. Ele quer você, com a sua capacidade, seja você estando no lagar malhando o trigo, seja você estando por trás de uma câmera, fazendo um vídeo para postar na rede social. Ele quer você da sua maneira, com sua ferramenta. Meu Deus. E aqui eu gostaria de encerrar minha participação. Ô, Everton, essa foi forte. Essa foi forte. E Essa foi forte. eu quero só que ela deixou um adentro aqui. Quantas das vezes o jovem em si, ele questiona aonde está meu Deus? Gente, eu quero dizer, nem no tempo da pandemia, nosso Deus praticava distanciamento social. Então, ou seja, meu amigo, meu Deus e o seu Deus, ele não pratica distanciamento social. Ele sempre está aí. Basta você olhar com os olhos da fé e falar assim, olha, meu Deus está do meu lado. É isso. Então eu quero deixar aqui só essa deixa. E outra, ela puxou algo muito interessante aí. Gideão questionou e falou assim, eu sou mais fraco, a minha família é a mais pequena. Eu costumo dizer para os jovens, como a gente vem trabalhando na EBD, Deus, o olhar de Deus é diferente do ser humano. Deus, ele não consegue olhar para um jovem, ele não consegue olhar para uma pessoa com um olhar de ser humano. Se fosse assim, Davi não era para ser rei, não era para estar marcado na história. Se fosse assim, Gideão não era para estar marcado na história. Cristo, ele olha o seu potencial. Ele olha para você e fala assim, eu o farei diferente. Esse é o jeito de trabalhar de Deus. De Deus. Deus nunca abandona o seu jovem. Então, jovem, você que está aí, foca no que a Kathleen disse. Preste atenção no que ela disse. Deus não importa o que você é. Deus, o importante para Deus é o que Ele vai tornar você. É porque é interessante, muito interessante, Kathleen, que você trouxe para cada jovem que está nos assistindo, que existe essa realidade dessa geração. É uma geração muito insegura. É uma geração que, esse dia a gente estava comentando, que não acredita no seu chamado. Isso é preocupante. É preciso acreditar no seu chamado, é preciso entender que Deus te dará todas as condições que você precisa, Deus vai te dar todas as ferramentas para você utilizar. É Deus que vai te dar, é Deus que vai te orientar, é Deus que vai fazer através da sua vida. E para acontecer isso, Everton, precisa acreditar, né? Porque imagina, Deus pegou Gideão, mais pequenininho lá, Igor, e fez dele, né, um grande juiz, um homem usado poderosamente por Deus. E Deus faz isso nesse tempo, Deus não mudou. Isso é tão interessante também porque vemos no decorrer da Bíblia que Deus nunca precisou de uma situação favorável
do chamado, pois aqui ela nos trouxe um ótimo exemplo do jovem inseguro, pois muitas das vezes na nossa geração que vivemos, eu falo até mesmo de mim e de outros, porque muitas das vezes temos a capacidade de ouvir a voz do Senhor, mas mesmo ouvindo a voz do Senhor, ainda nos sentimos incapazes, nos sentimos inseguros, não nos sentimos capazes de fazer tal coisa, tal função. Só que, mediante a essa palavra que ela nos trouxe, eu trago uma palavra para vocês, pois, mediante as suas falhas, mediante as suas dificuldades, Deus não opta a te escolher porque você possa favorecer a Ele em algo. Mas Deus sempre vai estar te usando com as suas ferramentas, no seu tempo, do seu jeito, e eu tenho certeza que muitas obras Deus vai fazer através da sua vida. Maravilha, glória a Deus. E o mais engraçado, que se a gente pegar essa geração, eles têm alguma característica de Gideão. Tem. Principalmente a insegurança. Exatamente. Gideão, quando ele escuta a voz de Deus, ele continua inseguro. Só que a diferença, gente, eu não estou falando aqui que você não pode ser inseguro. Você pode ser inseguro. Só que a diferença de Gideão é que ele falou, fez prova com Deus e ele foi. E temos jovens que é inseguro, faz prova com Deus e na hora que eu falo assim, vai dar um passo, ele vai lá e segura e ele trava. Gente, sejamos como Gideão. Podemos ser inseguros, podemos fazer prova, mas também temos que lembrar, Gideão levantou e foi. Tomou uma decisão, né? Tomou uma decisão. Precisa se tomar uma decisão. Deus abençoe sua vida, Manquete. Amém, Que amém. bênção, maravilha. Terceiro ponto na nossa lição, trata Deus confirma sua presença e conduz à vitória. Nós temos 3 tópicos que será comentado pelo nosso querido irmão Jovem Igor. O primeiro tópico é Deus confirma a sua presença. Segundo, Deus prepara o coração para a missão. E terceiro, Deus conduz à vitória com poucos. Então é sobre esse mistério que a gente vai falar na pessoa do nosso querido irmão Jovem Igor. Primeiramente, vou estar falando sobre Deus confirma a sua presença. Para falar melhor e para a compreensão dos irmãos melhor sobre esse texto, eu gostaria de voltar um pouquinho mais atrás, lá em Juízes 6, onde o próprio anjo do Senhor lá aparece com um A maiúsculo, significando tipo assim, a própria teofania do próprio Deus no Antigo Testamento, que é a aparição do próprio Deus para Gideão. Então ali, quando o anjo do Senhor veio e se assenta debaixo do carvalho, o Senhor já observava Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar e o próprio Deus observava Gideão. Então, o anjo do Senhor, ele apresenta-se a Gideão. Ele se apresenta a Gideão malhando o trigo no lagar. Isso é algo muito interessante, pois quando o Senhor apresenta-se a Gideão, ele vai dizer assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Meu Deus. Isso é algo tão interessante, porque quando o Senhor apresenta a Gideão, Gideão olha e fala assim, como o Senhor é conosco, estamos passando por todas essas dificuldades. Estamos passando por esses problemas contra os midianitas. Então aqui vemos que Gideão, em meio à fala com o próprio Deus, Gideão vai ter o quê? Gideão tem aquela sensação de ir contra Deus. Olha o privilégio que Gideão estava tendo. Gideão estava falando com o próprio Deus, a aparição do próprio Deus para Gideão. E Gideão faz o quê? Questiona o próprio Deus, falando o quê? Se o Senhor é mesmo conosco, por que estamos passando por essas dificuldades? Por que estamos passando por isso? Mas se vermos sobre o decorrer do início do capítulo 6, onde o nosso diácono Everton trouxe, nós vamos ver que ali não era culpa de Deus. Deus sempre foi fiel para com seu povo. O seu povo que optou não seguir os caminhos que o Senhor já tinha escrito. Pois ali, esse era um castigo que o Senhor tinha dado ao povo. Foram 7 anos que o Senhor permitiu que eles estivessem na mão dos midianitas. Então isso era algo que o Senhor permitiu que eles passassem para aprender. Isso é algo interessante porque aí o povo clama ao Senhor, o Senhor mais uma vez com a sua misericórdia, com a sua compaixão perante esse povo, levanta um líder para governar esse povo mais uma vez e retirar eles, um libertador desse povo mais uma vez. Aí ele aparece a Gideão. Aí, como já falamos aqui, Gideão aparece inseguro, Gideão aparece com medo, incapaz de fazer tais coisas, porque ele vinha de uma família pobre, pois a família de Gideão era a mais pobre da tribo de Manassés, e ele era o menor da casa, assim como já foi dito. Mas mesmo assim, o Senhor aparece para Gideão e confirma a sua presença.
O Senhor confirma a sua presença a Gideão através de um pedido que ele faz assim: eu vou sair, vou lhe buscar um presente e peço que o Senhor fique até que eu volte. E o Senhor confirma: ficarei até que você volte. Então Gideão volta e oferece ao Senhor uma oferta voluntária, onde ele trouxe ali carneiro, se eu não me engano, bolos asmos, e trouxe diante do Senhor, debaixo do carvalho. Aí o Senhor, para confirmar a sua presença, ele toca a ponta do cajado na oferta e ela se consume em fogo. E no mesmo instante, o próprio Deus se desaparece dos olhos de Gideão. Então ali, o próprio Deus confirmava a sua presença a Gideão. Deus confirmou a sua presença a Gideão, mostrou para ele: é eu que estou contigo, eu sou contigo. Meu Deus, isso é forte. Então, ali o Senhor confirmou a presença dele a Gideão, mas mesmo assim ele era inseguro, precisava ser alguém preparado, que já é o nosso segundo ponto. Deus prepara o coração para a missão. Gideão, ele teve o privilégio de ter a presença confirmada de Deus, mas ele ainda não estava pronto para tal função. Então Deus dá a ele uma missão: vai, destrua o templo, destrua o altar de Baal do seu pai e corta todas as árvores que estão em volta, o bosque que está em volta. Então Gideão mostrou a sua obediência a Deus, pois mediante a essa situação, Gideão se levanta, porque a casa de Gideão era uma casa idólatra, ele se levanta e vai contra a sua própria família, e destrói o altar de Baal, e corta o bosque, edifica um novo altar, e queima um boi em sacrifício. Aí ele fez isso tudo à noite, pois ele tinha ali aquela insegurança e aquele medo assim da sua própria família. Então, ao acordar, todos olharam e falaram: quem fizeram isso? Aí eles falaram: foi Gideão. Então o povo olha e fala então que ele saia para fora para ser morto. Então Gideão ali ele foi até, teve uma mudança, porque aí eles colocaram o nome dele como Jerubal, porque tipo assim, era Gideão contra Baal, pois ele tinha ali derrubado o altar, tinha feito todo aquele reboliço em uma nação que tipo assim, eles acreditavam em Baal. Então o seu próprio pai diz assim: se Baal de fato é um Deus verdadeiro, ele mesmo pode se defender mediante a isso. Então ali vemos que, tipo assim, Gideão não teve medo e ele foi fiel ao Senhor, e ele não, em momento algum, ele se recuou através daquele pedido. Então Deus ali confirmou a sua presença para Gideão, e ele mostrou que, além de ter a confirmação do Senhor, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ir. Porque se Deus te mandou ir, se Deus te mandou fazer, faça. Porque foi Deus quem falou, foi Deus que mandou. E o que devemos fazer é somente ser obedientes. Então aí vemos o decorrer da história, vemos que Gideão foi preparado pelo Senhor. Gideão não chegou simplesmente na batalha despreparado, inseguro. Então isso nos traz um grande exemplo, pois muitas das vezes não nos sentimos capazes, não nos sentimos ali alguém que possa estar oferecendo ao Senhor algo através do nosso chamado. Por muitas das vezes somos chamados e nos sentimos incapazes, nos sentimos inseguros. Exatamente. Só que aqui vemos como Deus foi fiel na vida de Gideão. Deus também se faz fiel na nossa vida atualmente, se faz fiel desde todo o tempo. Porque se Deus te chamou, Deus vai cumprir, Deus vai te preparar, que já é o nosso terceiro ponto. Deus conduz a vitória com poucos. Depois que Deus trabalhou no coração de Gideão, Jesus viu que ele era uma pessoa obediente. O próprio Senhor teve um pedido assim, até mesmo assim, crítico naquela situação, pois o próprio Deus, ele falou com Gideão que em meio àquela multidão, porque havia uma multidão de 32 mil homens, então em meio àquela multidão, o Senhor falou: se eu deixar com que esse povo vá, eles vão atribuir esse mérito à sua própria força, a seu próprio braço. Então eu preciso mostrar para esse povo que a força do povo, dos filhos de Israel, não está no braço, mas está em mim, porque eu que faço acontecer, eu que protejo esse povo. Então, mediante a essa situação, Deus faz aquela escolha, Deus faz aquela acepção, pois onde os que descessem e bebessem água com a mão, se ajoelhasse, seria escolhido, e também os fracos e medrosos voltariam. Nessa escolha, só restaram 300. Aí Deus mostra que ele não precisava de situação favorável, pois os midianitas, os exércitos eram numerosos. A Bíblia cita isso porque os camelos dos midianitas eram como a água
água, como a areia da praia. Eram numerosos que não se podiam contar. Então, mediante a essa situação, Deus queria mostrar para esse povo que a força deles não estava neles, na sua próprio querer, na seu próprio mover. Eu posso fazer? Não, mas Deus faz através da minha vida. Era isso que Deus queria mostrar para o povo. Deus queria mostrar para o povo que o povo de Israel não era nada sem ele. Mediante se eles tivessem 32 mil, 50 mil, 200 mil homens, isso não seria algo de extrema importância, porque Deus, apenas com Gideão, eu tenho certeza que ele venceria aquela batalha, porque Deus faz fiel nas nossas vidas. Aleluia. Então Deus nunca precisou de situação favorável. Eu deixo isso para os jovens, mediante a situação, mediante a qualquer seja a dúvida que você tenha, mediante ao seu chamado, qual seja a sua insegurança. Eu sou uma prova viva aqui sentado nessa mesa, porque se Deus escolhesse peças que poderiam oferecer algo, eu não estaria sentado nessa mesa, nunca. Porque era algo que eu imaginava que eu nunca estaria fazendo. Era estar trazendo a palavra de Deus de forma tão aberta e tão segura. Porque não é sobre o que eu posso fazer, é através do que Deus faz na minha vida. Então, da mesma forma que eu acredito que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua também. Aleluia. E assim eu agradeço. Glória a Deus, que bênção dos céus. É assim que Deus faz. É muito linda essa frase que o Igor trouxe, né? Que não é o que eu faço, mas o que Deus faz através de mim. Então a história de Gideão é uma prova real disso, né, do que Deus pode fazer através da vida de alguém que se coloca à disposição, disponível para Deus usar. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, eu acredito que Deus tem falado com você, né, através dessa aula, através desse contexto. Eu imagino que esse contexto de Gideão se parece com alguém que está nos assistindo, que está nos vendo aí através da mídia social. Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão? Sua casa e também a sua família. Nós vamos para a conclusão da nossa lição. Eu quero estar deixando aqui com os professores as suas considerações finais na pessoa do nosso querido irmão Diácono Everton. Jovens, a partir do momento que a gente escutou essa aula, jovem a gente considera de 0 a 100, tá, gente? 0 a 100. Nós estamos aí. Todo mundo. Então, eu quero deixar aqui, não deixe que a sua insegurança fale mais alto que a voz de Deus na sua vida. É isso. Porque Gideão, ele foi inseguro. Ele fez prova com Deus, mas em momento nenhum ele deixou de ouvir a voz de Deus. Em momento nenhum ele deixou de seguir o que Cristo mandou. Então, Gideão enfrentou uma nação, Gideão enfrentou uma casa que era pagã, e foi contra eles pela voz de Deus. Então, jovens, não deixe que a sua insegurança fale mais alto que a voz de Deus na sua vida. Meu Deus, isso é forte, isso é terrível, tremendo. Nossa querida irmã, jovem Kettler, suas considerações. Para os jovens, eu gostaria de deixar apenas um recado. Você pode estar vendo essa aula em um local muito escuro. Você pode estar se sentindo no fundo do poço. Meu Deus. Você pode simplesmente ter desistido de tudo, achar que Deus não te ouve, que você não tem valor. Mas Ele te dá um valor. Você tem um valor para Deus, você tem um valor para nós. Sua vida é importante. Seja você homem, mulher, seja você. Independente de você achar que Deus te ouve ou não, Ele está ali. Ele pode estar no momento de silêncio, porque o silêncio de Deus, ele vem quando Ele quer, quando o Senhor quer. Mas tem um motivo, Ele quer te aperfeiçoar, digamos Meu assim. Deus. Dói o silêncio dele, dói muito, mas é necessário. Então, o que eu quero deixar pra você hoje é: você não tá sozinho. Deus está contigo, independente de você estar ouvindo Ele ou não. Meu Deus, Amém. Isso é forte. Deus está aí, né? Nosso querido irmão, jovem Igor, as suas considerações, meu irmão. Primeiramente, venho agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui juntamente com vocês para expressar a palavra do Senhor. E eu só deixo para o coração dos jovens, ou dos nossos irmãos que estão nos vendo, que independente da situação que você passe ou da insegurança que você carrega, saiba que você tem um Deus que opera sobre todas as coisas e é capaz de fazer um mover para te dar a vitória, independente da situação, seja ela favorável ou não. Então, confie no Senhor de todo o seu coração e todos os seus caminhos serão bem-sucedidos. Meu e assim Deus. eu deixo essa palavra para os seus corações. Que bênção. Amém. Meus irmãos, estamos chegando então à conclusão de mais uma aula da nossa escola bíblica
entendendo que Gideão, em seus melhores sonhos, ele nunca chegou a imaginar que Deus faria o que fez na vida dele. Se fosse antes de Deus falar com ele, quem sabe Gideão não teria nenhuma perspectiva de que Deus faria isso. Mas Deus foi quem moldou, encorajou e usou Gideão. E esse pode ser o cenário que alguém que está nos assistindo possa estar vendo. Você pode estar olhando e dizendo, não tem como Deus me usar, não tem como Deus fazer. Mas é Deus que vai te moldar, que vai te encorajar e que vai te usar. A diferença, o detalhe principal é você estar disponível para Deus. Para concluir essa aula, eu quero te perguntar, você está disponível para Deus te usar nesse tempo? Você sabe, no seu coração você tem a resposta para essa pergunta. Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Quero agradecer a todos os irmãos, professores e alunos que estão participando com a gente através da mídia social. Louvar a Deus pela vida de toda a nossa coordenação desse departamento. Nosso querido irmão Josimar, o líder geral da nossa mídia, do nosso ministério. Também irmã Letícia, a nossa irmã Andressa, que está aqui também fazendo os cortes, a toda a galera, nosso irmão Adrian, que está aqui. Nós estamos aqui após a câmara, né, Everton? Mas tem os midianitas lá também. Tem os midianitas lá também. Tem o pessoal da mídia, tem o pessoal aí que nos ajuda. E através da contribuição de cada um, da disposição de cada um, que é possível essa aula maravilhosa chegar até você. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E não se esqueça, eu digo sim. Jesus é bom e o diabo não presta.